Fala meus amigos, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Michael Fla. Palmeiras 0 e Flamengo 0. Rapaz, era óbvio que a gente queria uma vitória, né, contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas o empate até que não é tão ruim assim. Foi um jogo muito ruim, um jogo muito chato. Eu confesso que cochilei aqui umas 3 vezes assistindo essa partida. Tenho certeza que se o Pedro Dela Cruz tivesse desde o início da partida, teria sido outro jogo. Talvez uma vitória do Flamengo saísse aí. Mas enfim, o Tite resolveu poupar os 2 jogadores. O Dela Cruz provou aí de como ele é importante nesse time titular do Flamengo. Eu vou colocar aqui a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Ele falou um pouco sobre essa partida contra o Flamengo. Deu para perceber que ele também não ficou satisfeito. Vai ter aí Libertadores da América também pela frente, assim como o Flamengo. Talvez ele tenha pensado também assim, né? Pô, o empate não é tão ruim. Olha só o que o Abel Ferreira falou dessa partida, meus amigos. Já se inscreva no canal Michel Fla, deixa aquele teu like que ajuda muito, beleza? Agora assista até o final este vídeo que eu já volto aqui com vocês. Esse time foi escalado pensando em atacar com 5 jogadores a linha do Flamengo de 4 defensores? Ou porque você acha que esse hoje é o Palmeiras ideal com o Luan? Obrigado. Já vi que o teu companheiro aí ficou chateado com a pergunta. Eu respondi à sua pergunta, ou não? Você perguntou-me se lá na frente esses 4 pontos podem fazer diferença. Eu disse, pode. E claro, a sua pergunta, fizemos uma alteração, tiramos o Lázaro e metemos o Luan. Muitas vezes nós achamos que a construção do jogo começa na frente, mas ela começa primeiro atrás para chegar à frente. E vocês sabem, eu mudo com muita facilidade. Gosto muito, como já vos disse, da saída a 3. E acho que a grande diferença, na minha opinião, foi jogarmos aqui em casa, com a nossa torcida, com o nosso ambiente, com a emoção vinda de fora. Por exemplo, o Internacional teve muito mais posse de bola que teve, por exemplo, o Flamengo aqui. Já vos disse, é uma vantagem muito grande jogar aqui no Allianz Parque, mesmo faltando 10 ou 15 mil, porque o palco tem que estar completo, como vocês viram. Mas sim, vocês também sabem que o Luan fez um excelente Paulistão. E como disse ao teu colega há pouco, muitas vezes nós achamos que meter mais um centroavante ou mais um ponta, que a equipa fica mais consistente, e não é isso que a gente vê. Há outras maneiras de defender. Vocês viram como é que o Real Madrid passou à fase seguinte, não é? São jogos muito equilibrados, jogos entre equipas grandes, e foi aquilo que eu senti hoje. Sim, queríamos muito vencer. Acho que até poderíamos ter vencido, até fizemos um gol inclusive, mas não posso negar que do outro lado está uma equipa super competente, com muitos recursos, e que nos criou dificuldades também depois das substituições, mas eu acho que a nossa equipa se portou bem. Abel, boa noite. Thiago Henrique, Dimensão Esportiva. Abel, após o Flaco sair, o Palmeiras continuou insistindo em cruzamentos na bola na área. Foram 10 cruzamentos nos últimos 30 minutos. O que explica a insistência do cruzamento, mesmo sem o 9 de referência? Muito obrigado. Muito fácil. O nosso adversário fecha bem o jogo por dentro, joga com 3 médios por dentro. Ainda meteu um quarto médio, que é aquele jogador que custou quanto? Não, aquele jogador que custou, sim, vocês devem pensar que eu não sei o nome dele. Custou quanto é que ele custou? Eu acho que na última coletiva eu fiz um comentário, mas ninguém percebeu aquilo que eu disse. Às pessoas que fizeram questão de me responder essa pergunta, eu fiz que o Flamengo, sim, tinha dinheiro. Vejam nos últimos 5 anos o nível de contratações do Flamengo. Foi isso que eu quis dizer para quem não percebeu. E portanto meteu mais um médio, ok? 4. Portanto, nós não queremos bater no muro. E quando não dá para bater no muro, e quando o adversário se fecha por dentro, nós temos que ir por fora. Mas essa é uma bela pergunta. Eu lanço-te um desafio. Vais a esta jornada
vê quantos golos foram de jogo interior, vê quantos golos foram de cruzamentos e vê quantos golos foram de jogada individual. E depois a gente fala como é que a gente entra. Nós entramos conforme o adversário nos deixa. Não é? Se o adversário, vocês viram 2 ou 3 viradas na primeira parte, da direita para a esquerda, apanhar o Mike sozinho. Porquê? Porque o adversário, primeiro, o Flamengo defende-se muito bem. Não é? 2 blocos de 4, mais 2 na frente, junta bem, fecha bem o corredor da bola, fecha bem o corredor central. E não é por acaso que é uma das melhores defesas, não é? Fecha-se muito bem. E nós temos que usar, quando nos fecham o corredor central, temos que usar os corredores de fora. E normalmente por isso é que é sempre muito mais difícil entrar por dentro, e nós fizemos o mesmo. Acho que nós não deixamos o nosso adversário, como disse, jogar. Sim, achei que nós fomos mais pressionantes, temos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar, e todas elas estão certas. O importante é que os jogadores as assimilem e as aceitem. Um dos cruzamentos deu golo, que até foi de falta. 2 deles, o goleiro do nosso adversário saiu muito bem, inclusive um deles ia direitinho para as mãos do Rony, e o goleiro fez muito bem o trabalho dele, que é sair, ser ousado. E acho que, lembro-me, não sei se o cruzamento foi do Menino ou do próprio Estevão, em que ele tirou a bola da cabeça do nosso centroavante, mas é uma das formas, não é única, é uma das formas. Cruzamentos, ações individuais, vocês viram 3, 4 remates do Hendrick, viram faltas, e os cruzamentos é uma das formas que temos também para fazer gols. Abel, boa noite. O próximo jogo do Palmeiras é na altitude, e o Everton, assim que ele saiu do campo, ele falou ali na entrevista que os jogadores estão fazendo um suplemento diferente com a nutrição há praticamente 10 dias. Como é que está a preparação para esse jogo em relação à altitude? O que seria esse suplemento diferente? Você pode falar para a gente? Obrigado. Primeiro dizer-vos que o nosso adversário jogou quinta-feira e nós jogamos domingo. Temos uma viagem pela frente de 6 horas. Eu gostava que vocês ouvissem com atenção o que o Guardiola tem falado agora sobre ter 2 dias de descanso ou 3 dias de descanso. Gostava que vocês ouvissem, vocês, imprensa brasileira, dessem atenção às últimas 2 coletivas que o Guardiola fez. E digo ao Guardiola, se ele se queixa com o campeonato que ele tem, se vier aqui competir para o Brasil com a quantidade de viagens que temos que fazer, ele não faz nenhuma viagem de 6 horas para ir jogar. Não faz nenhuma viagem de 6 horas para ir jogar Liga dos Campeões. Dificilmente fará. E nós aqui dentro fazemos de 3, 3 e meia, 6 horas agora. Portanto, é verdade, claro que ele próprio também o diz, que é fundamental a recuperação, o descanso, a nutrição, claro que sim. Por isso temos 2 nutricionistas absolutamente extraordinárias, as 2, a Mirtz e a Elaine, e sem tempo para treinar, o que é que nós temos que fazer? Recuperar. Portanto, o Guardiola também disse: que tempo eu tive para treinar este jogo? Eu faço a pergunta: que tempo eu tenho, com viagem por meio, para treinar, para ir jogarmos ao Independente Del Valle? Que tempo eu tenho quando jogamos no domingo e o nosso adversário joga na quinta-feira, para se preparar para defrontar o Palmeiras daqui a 2 dias? Vocês acham que isso tem alguma vantagem para eles ou para nós? Eu acho que é do senso comum. E como te disse, claro, é fundamental nós capricharmos na hidratação, na suplementação, no recovery. É fundamental isso. Mas não há milagres. Como diz o Guardiola, não há milagres, não é? Todos temos limites, e o limite é olhar para os nossos jogadores, e se tivermos que trocar 11, vamos trocar 11. Porque é assim, e nós temos que aceitar. Tem coisas que são ruins para nós enquanto seres humanos, naquilo que tem a ver com a não recuperação dos nossos jogadores, e tem outras vantagens. Quanto mais jogos houver, mais o lado financeiro vai prevalecer, e que também ganhamos com isso. Portanto, é só ver aqui onde é que está o equilíbrio da coisa. Abel, também não entendo quem é o gênio que coloca um jogo desse porte, Palmeiras e Flamengo, favoritos ao título, na terceira rodada de 38 de um longo campeonato. Mas enfim, essa é uma outra conversa. Isso não é sorteio, não é? É sorteio. Sorteio é o que calhar. Do campeonato é sorteio.
Eu não sei, mas eu acho que é sorteio. Portanto, se é sorteio, é sorteio. Ruim para o futebol, na minha opinião, nesse momento. Concordo contigo sobre a discrepância de investimento do Flamengo. É impressionante como os caras contratam o valor de jogadores, nível de jogadores. E é por isso também que eu sou muito admirador do seu trabalho, que você faz mais com menos. Porque o Palmeiras, apesar de top, não investe tanto no time como o Flamengo. Depois do elogio, a pergunta. Para o nível técnico que a gente tinha hoje à disposição no gramado, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, não teve muita briga? Eu sei que é competição, que o jogo é pegado, mas tem muita briga e pouco futebol? É uma boa pergunta, assim, não é o gramado, eu já vos disse, eu sou o primeiro a reclamar de tudo, né? Vocês dizem que eu reclamo de tudo. Vos garanto que não é do gramado. Para vos ser sincero, há gramados naturais muito piores do que os nossos sintéticos, e o primeiro sintético foi o do Atlético Paranaense, o segundo foi o Palmeiras, e o terceiro, se não estou enganado, e corrija-me se eu estiver enganado, acho que foi o do Botafogo. Juventude também tem? Aí tem, pronto. Pronto. E porquê é que tem? Tem porque a quantidade de jogos que há no Brasil é impossível manter uma qualidade de um gramado, como por exemplo tem o Corinthians. O Corinthians só joga lá o Corinthians. Quando a CBF, se assim posso dizer, conseguir meter em todos os campos a qualidade do gramado que está, por exemplo, no do Corinthians, aí nós podemos reclamar dos sintéticos. Não é? Porque eu já fui jogar a vários campos grandes e o gramado pronto, eu sei que está a falar, eu nem queria falar nisso. Sim, é ruim e vocês sabem, é ruim, é muito mais propício a lesões e a entorces do que a grama sintética. Agora me diz, não, eu olho para aquele jogo que ainda vi, o City com o Real Madrid, parece o tapete que eu tenho lá em casa, aí estamos a falar de outro nível. Portanto, nós vamos falar, e eu aí concordo, dos sintéticos quando todo mundo no Brasil tiver o mesmo nível de gramado que tem o Corinthians. Aí nós podemos dizer, não, é melhor realmente um gramado natural, ou igual à Europa, um gramado natural do que um gramado sintético, porque 80% dos gramados aqui, eu lamento dizer isto, mas são não bons, não são bons. E Morumbi, pronto, não vou dizer que não, porque eles também trocam com alguma frequência quando há shows, não é? Mas para mim o melhor, também já o disse, não tem problema nenhum, uma coisa não tem a ver, somos rivais sim, somos rivais do Corinthians, mas a minha opinião é que quando todos os campos no Brasil tiverem um gramado igual ao do Corinthians, aí nós podemos falar do sintético, o que não é o caso, e tem muita interferência na qualidade do jogo, ter uma grama em condições. Em relação ao resto, vocês sabem que são jogos equilibrados, eu entendo que vocês aqui gostam de ver jogos como já deu um Flamengo contra o Palmeiras, uma Supercopa ou Recopa. Supercopa deu, não sei quando foi o jogo, 4-3, foi um jogo espetacular, mas se calhar foi um jogo tático, vocês não gostam da tática e têm toda a razão, muito mal jogado. Ou seja, taticamente foi um jogo, para haver tantos golos, taticamente foi muito mal jogado. E o treinador, eu penso assim, não sei como é que pensou o Tite, não gosta seguramente, eu acho que ele também pensa da mesma maneira, que não gosta de jogos mal jogados taticamente. E quando vocês veem grandes equipas a jogarem uma contra outra, não é aqui, em todo lado, há sempre poucos golos e poucas oportunidades, porque são equipas com muitos recursos humanos, com bons jogadores, e houve duas equipas, uma que tentou pressionar e nós pressionamos alto, pressão, não deixar o adversário gostar do jogo, coisa que, por exemplo, não fizemos contra o Internacional. E pronto, acabou por ser um 0-0 e acredito que para quem gosta de ver golos, aí eu tenho que concordar, foi um jogo sem golos, é um jogo que não foi bonito. Eu vejo de outra maneira, claro que eu queria golos, claro que eu queria ganhar, inclusive fizemos um golo, estava fora de jogo, mas não foi por aí. Duas grandes equipas com grandes jogadores, e pronto, e deu 0-0, e como te disse, achei que nós poderíamos ter ganho, mas não podemos não negar que do outro lado está uma equipa também com muita qualidade e pronto, e vocês viram
O nosso adversário mexeu na equipa e criou-nos alguns problemas, mas a nossa equipa deu sempre boa resposta. Boa noite, Abel. Regis do Tifose 14. Eu queria que você explicasse a ideia de ter tirado o Murilo e colocado o Palmeiras um pouco mais à frente nos últimos 15 minutos de jogo. Não é muita mudança tática. Não foi o contrário. Não é muita mudança tática, mas tirou o terceiro zagueiro, colocou um jogador de meio campo que foi o Lázaro. E por que da escolha do Murilo também? Mas a equipa manteve-se igual, porque repara, quem vinha a fechar essa linha de 5 ou de 3, como você quiser, foi o Rocha que começou a fazer. Quer dizer, a equipa não mudou absolutamente nada, não mudou nada. O Murilo saiu porque, como eu disse aqui ao teu colega, não há milagres, ele fez substituição, fez sinal para o banco, não aguento mais. E pronto, tivemos que o tirar, eu disse-vos. Ao contrário do que alguns dos vossos colegas me falam, se preocupa, vai jogar agora com o Internacional e depois com o Flamengo e depois com o Independente Del Valle e depois... O que me preocupa não é os nossos adversários, o que me preocupa é o tempo que nós temos para recuperar, porque isso depois tem interferência na qualidade do jogo, na velocidade do jogo. Isso é o que me preocupa, é como é que nós vamos recuperar os nossos jogadores. Isso sim, é o que mais me preocupa agora. Amigos, esse jogo foi realmente chato, né? O Flamengo até teve oportunidades ali com o Bruno Henrique, teve alguns lances que eu fiquei muito chateado aqui na hora que eu estava assistindo. O Bruno Henrique poderia muito bem ter passado a bola para o Pedro ali, né, em alguns momentos, mas eu acho que ele tá doido para fazer gol, né? O cara tá com fome de fazer gol. Isso é bom, não é ruim não. Mas enfim, o Flamengo, como sempre, perde muitos gols mesmo. O De La Cruz, se ele tivesse desde o início da partida, eu acho que seria ali pelo menos 1-0 para o Flamengo, porque ele deu muita velocidade para o time. O De La Cruz, ele é o motorzinho desse time, meus amigos. Então, ele provou mais uma vez de como ele é importante para esse time titular do Flamengo. Mas aí, o que você achou dessa partida? Você acha que esse empate é de bom tamanho? Tá ótimo? Comenta aqui embaixo, eu quero saber muito da opinião de vocês, torcedores do Flamengo. Já se inscreva no canal, já deixa aquele teu like e ativa o sininho para vocês não perderem nada aqui deste canal, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!